Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, na lição de terça-feira, sapatos, a igreja como arauto da paz. Notamos, arauto quer dizer aquele que anuncia, aquele que fala, aquele que propaga. É tanto que nós temos um quarteto em nossa igreja chamado Arautos do Rei, ou seja, os anunciadores do Rei, os anunciadores de Cristo. Aqui é o tema. E a igreja como arauto da verdade. Só que isso aqui está atrelado aos sapatos, porque Paulo aqui descreve que os sapatos ou as sandálias fazem parte dos utensílios que compõem a armadura. Só que o interessante é que esses sapatos, essas sandálias, elas são, na verdade, o Evangelho da Paz, ou as Boas Novas da Paz. É interessante levar em consideração que eu até coloquei aqui uma imagem, quero que vocês deem uma olhada, a, as sandálias como eram. Vê se dá para vocês verem aí. Vocês podem colocar até no Google lá, sandálias de soldados romanos. Ela cobria a parte do tornozelo até em cima, ficava firme, tá? E os pés, na parte do solado, ela tinha cravos. Há quem diga, irmãos, que essas sandálias elas tinham várias camadas para com que ela ficasse realmente resistente e fosse durável. Os cravos auxiliaria a pessoa não escorregar, a pessoa se manter firme. E Paulo aqui pede para que haja firmeza nesse aspecto. É interessante porque calçar o evangelho da paz é estar convicto do caminho que está indo. O evangelho que um dia lhe alcançou lhe garante o caminho certo e a segurança de para onde você vai é um lugar seguro. É tanto que a palavra de Deus é descrita como lâmpada, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho, ou seja, ela ilumina, ela irradia. Quem tem os pés calçados com o evangelho da paz, das boas novas, tem a tranquilidade em seu coração de que está indo seguro, não só pela presença de quem está com você, que é o próprio Espírito Santo, mas aquele que está ali caminhando, o próprio Jesus, quando disse que eu sou o caminho. Então, assim, esses sapatos, esse evangelho, na verdade, é que nos garante a paz no coração. A paz aqui de Paulo, irmãos, não é ausência de guerra ou de luta, mas é aquela paz interior que lhe dá a garantia, a certeza, a convicção de que você está no caminho certo. O evangelho que não traz paz não é evangelho, não são boas novas. Aquilo que traz paz deve de trazer a uma reconciliação com Deus constante. E aí eu entro na questão espiritual com mais força, no tocante a fazermos as coisas conscientes que estamos errados e depois querer buscar a paz. Não vamos ter. Não vamos ter. Lembre-se, irmãos, muitas pessoas buscam a paz por satisfação momentânea. Por isso que Cristo disse: deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então sabemos que o mundo oferece paz, mas não é a paz de propriedade da qual Deus quer nos conceder. O próprio Salmos, no capítulo 119, o verso 165, diz assim: muita paz tem os que amam a lei de Deus. Então, amar a lei de Deus é viver por ela. E nessa expressão viver por ela, isso me faz lembrar um texto que Paulo escreveu aos Hebreus 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o seguir a paz é um andamento, uma continuação do que está atrelado ao calçar os pés com o evangelho da paz. Você está calçado, então você segue. A palavra de Deus é a lâmpada, o caminho seu está seguro. Então, assim, esses elementos que a Bíblia fala diversas vezes nos dá essa garantia. Sabe, no Novo Testamento, a palavra paz, ela existe por mais de 90 vezes. E Paulo falou sobre a paz mais de 40 vezes. Eu confesso aqui que talvez o autor tenha se equivocado com a expressão que ele fala que 8 vezes Paulo falou em Efésios sobre a paz. Ele mesmo aqui coloca somente 7. E, na verdade, eu não encontrei as 8. Eu procurei, mas enfim, isso é só um caso, se for um erro, se for, posso até ser que seja um erro meu, eu não encontrei aqui os 8 textos que falam sobre a paz. E se não, só não, ou ao não ser, 7. Mas isso não influi nem contribui em nada. Isso é algo irrelevante. O que me chama a atenção é que Paulo falou por mais de 40 vezes sobre isso. E o que outra coisa que deve levar em consideração é a maneira como Paulo saudava. Graça e paz da parte de Deus, graça e paz seja convosco. Ele sempre enfatizava a paz. Queria muito que os seus escritos, ou seja, a carta para quem elas eram endereçadas, encontrasse as pessoas com paz. E ele desejava, de certa forma, paz para com todos eles. Lembre-se quando Jesus falou assim:
deixo a minha paz vos dou. Em seguida, aqui no capítulo, em outro texto, melhor dizendo, no capítulo 16 do Evangelho de João, e aqui eu vou finalizar o meu comentário com esse texto. Olha só, João capítulo 16, falando sobre as aflições que o mundo tem. João 16 e o verso 33 diz assim. Verso 32 diz assim: Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho, e vocês me deixarão sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falo essas coisas para que tenham paz em mim. Jesus dizendo, aí vem aquela frase muito conhecida: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Antes das aflições que Cristo fala que iria ter, ele pede para que haja paz com ele, porque é a paz com Cristo que lhe garante o seu sossego em meio às aflições. As aflições virão, as dificuldades virão, mas quando estamos em Cristo, temos paz perfeita, paz completa, paz verdadeira. Que essa paz, irmãos, que um dia nos alcançou, porque o próprio Cristo é chamado de príncipe da paz, e que eu e você, como seguidores dele, vivemos essa paz desde agora e para sempre. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque a paz nos alcançou. Obrigado porque a paz do Senhor teve em nosso coração um espaço, de maneira que hoje vivemos para esta paz. Senhor, o mundo vive em guerra, em disputa, mas no Senhor, Pai, por favor, nos ajuda a vivermos a paz verdadeira que só o Senhor pode nos conceder. Que possamos estar com nossos pés calçados com esse Evangelho e que essas boas novas renovem em nós a esperança de servir verdadeiramente. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e nos faz, Senhor, viver pela paz do Senhor. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais uma vez, um ótimo dia em sua presença. E, por favor, se esse vídeo foi interessante, curta, se inscreva e compartilhe para que a palavra de Deus possa crescer e crescer para a glória do seu nome. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até logo.